Bom, Ana Paula. Boa noite. Ana Paula Medeiros Silva. Quando o paciente está com o Libre, usamos apenas o tempo na meta para saber se está controlado ou ainda observamos os scans, os escaneamentos diários de jejum no Libre, por exemplo? Bom, acho que não sei. Você entendeu o que ela quis dizer isso? Essa é a pergunta. Quando o paciente está com Libre, se a gente usa apenas o tempo na meta ou se a gente usa a glicose. Acho que a gente usa tudo, Ana. Como o Marcelo bem mostrou, o tempo na meta é um parâmetro, inclusive, que vai ser um parâmetro específico para os estudos clínicos que virão daqui para frente. Mas para a prática do dia, então, o tempo na meta para comparar momentos, consulta anterior com a de agora, ok. Mas para tomada de decisão, você tem que olhar este gráfico da onde está o problema. Você encontrou 1% de glicose abaixo de 70. Tá bom, 1% não é tanto. Mas, poxa, é no meio da madrugada. Será que não vale, então, reduzir a dose? Eu reduzir a dose. Quer completar alguma coisa? É precisão. Você vai ter muito mais precisão, vai ter muito mais segurança. Então, claro que você olha o tempo no alvo, mas, por exemplo, no caso do idoso, é muito importante o parâmetro de hipoglicemia. Então, qualquer nível de hipoglicemia é risco. Então, acho que você tem que olhar o completo, realmente o gráfico completo. Muito bem. O Wellington Ruiz mandou só boa noite. Então, Wellington, boa noite aí em casa, né? Márcia Oliveira. Parabéns, colegas, pela apresentação. Interessante a colocação das hipoglicemias assintomáticas. Mas podemos refletir sobre sintomas relatados e tratados como decorrentes de outras causas, como a tontura ao acordar e que poderiam ser hipoglicemias. Boa ideia o que ela está falando, né? Ela não, o César. É isso? Não, é a Márcia. Márcia, é isso mesmo, né? Os idosos são poliqueixosos de uma boa quantidade de pessoas. Aliás, os jovens também, hein? Me perdoem aqui, mas hoje em dia... E realmente, você ter certeza se aquele sintoma, que pode ser frustro, uma hipoglicemia ou por neuropatia autonômica, ou por tempo de diabetes, ou por insuficiência adrenal. Não se esqueçam de lembrar, de vez em quando, que existe essa entidade e que pode aumentar o risco de hipoglicemia. É raro, mas existe. Se aquele sintoma é decorrente de hipoglicemia, talvez os mais jovens queiram que o paciente tenha a tríade de Whipple, onde eu tenho sintomas típicos de hipoglicemia adrenérgicos, que eu faço o teste de baixo, ou no Libre, agora com a glicose, e que quando eu corrija com açúcar, melhore. Acontece que muitos sintomas não decorrentes de hipo também melhoram dessa maneira. Então, é verdade, eu concordo, Márcia, e eu acho importante a gente entender que a monitorização é para enxergar aquilo que a gente não sabe. Né? Muita gente com bariátrica, que tem sintomas de hipoglicemia, a gente põe o Libre e às vezes não tem. Isso. Então, é interessante a gente comparar sintoma com o dado da glicose. É isso, Márcio, exatamente isso. Que é a tela que eu mostrei, a primeira tela falando de hipoglicemia, é isso. A confusão que você tem com sintomas muito inespecíficos, diagnóstico diferencial com condições que são muito frequentes no idoso e não representam muitas vezes a hipoglicemia, você vai poder fazer o diagnóstico diferencial com o Libre. Por exemplo, hipotensão postural, que no idoso, por exemplo, hipertenso, tomando múltiplos medicamentos é comum e tem diabetes, e se é realmente aquele mal-estar que ele sente é uma hipotensão ou é uma hipoglicemia. Então você vai lá e monitora na hora, você tem a curva, você tem a seta de tendência, então você tem como saber tudo isso. Você tem um dado de precisão. Muito bem. Olha, César Watanabe, boa noite, César. Ele elogia as excelentes apresentações, nós aqui agradecemos a você. A hipoglicemia, principalmente em idosos com comorbidades, que necessitam basal bolos, eu acredito, né, bebê, até em doses plenas, como na IC, né? Insuficiência cardíaca, é isso? Como na IC. Os sintomas podem ser mascarados. Você quer responder enquanto eu tuço aqui?
É um comentário ou é uma pergunta aí? Acho que é um comentário. Acho que é um né? comentário. Ele diz que nos idosos que têm muitas comorbidades que precisam de insulina basal bolos, inclusive em doses plenas, como na IC. Não entendi direito a IC. César, só me fala se é insuficiência cardíaca, se você estiver vendo a gente escrever aqui. Os sintomas podem ser mascarados, é mais ou menos a mesma ideia, Isso, a ideia do que a gente falou. A Márcia colocou. Né? Mas, César, se quiser complementar, ainda dá tempo de eu te ler aqui. A Lucimara Zueff. Para pacientes do SUS sem condições de aquisição do Libre, o perfil glicêmico continua tendo seu valor? Você quer responder essa? Essa é para nós dois, porque nós trabalhamos na faculdade. Sim, o perfil glicêmico continua tendo valor, né? A gente, por exemplo, você olha, você não vai abandonar, né? Você, claro que com o Libre você tem toda essa tecnologia de dados de precisão, mas você vai continuar utilizando, né? No SUS é o que são os dados que você tem. A hemoglobina glicada, o aparelho que é fornecido, né? Quando a gente preenche todo aquele relatório, então... Eu acho que eu entendi o que ela quer dizer. Ainda existe ponta de dedo? Opa! Sim, demais. No nosso país ainda é o mais frequente. E vai continuar sendo por um tempo. Até o acesso cada vez melhorar mais. Vocês se lembram que a metformina, quando lançaram, era cara. Hoje é de graça. A insulina NPH era inacessível. Quem tem diabetes há bastante tempo sabe disso. Preço, hoje é gratuito. Então, o acesso vai vir. Eu queria só deixar talvez umas dicas, né? Perfil glicêmico tem diversas maneiras de fazer. Você pode, por exemplo, pegar uma semana e fazer 7 pontas de dedo uma semana e não ficar fazendo o tempo todo. Pode fazer 2 por dia, pré-café, 1 hora ou 2 horas pós-café. No outro dia, pré-almoço, pós-almoço. No outro dia, pré-jantar, pós-jantar. Então você tem perfil do dia inteiro, da semana inteira, fazendo 2 pontas de dedo por dia. Só tenho uma, só quero fazer uma, meu chefe só deixa uma. Um dia de jejum, outro dia pós-café. Um dia pré-almoço, um dia pós-almoço, e assim por diante. Só que você aumenta o número de dias, para ter um N, que é o número de glicemias de teste, que te dê um padrão. A questão está em descobrir padrões. Exato. O que o livro nos traz é exatamente descobrir padrão. Onde tem a linha azul, ou o percentil 25,75 é onde tem o maior padrão que está acontecendo naquele momento. Mas dá para fazer isso com ponta de dedo? Claro que não é a mesma coisa. Mas quem não tem acesso pode usar essas técnicas para usar menos ponta de dedo e chegar nesses padrões. Claro que isso já é um pouco mais avançado, né? Mas estamos aí. Lucimara só nos agradece e diz que foram bem práticas. É isso que a gente queria, né? Bebê é beta-bloqueador, César, entendi. E o IC? Comorbidades... Deve ser insuficiência cardíaca mesmo. Você falou beta-bloqueador, beta-bloqueador que pode mascarar. O uso do beta-bloqueador tá bem, mascarando a hipoglicemia. Tá claro. Sim. Que mascara a hipoglicemia. Claro. Sim. Sim, é verdade. É isso. Acho que são as perguntas que chegaram para a gente. Eu quero super agradecer vocês que estão em casa. A gente vai continuar aqui. Mas quem está em casa, eu quero mandar uma boa noite, agradecer a SBGG, acho que eu não sei se eu falei no início, mas esse evento tem um apoio importantíssimo da Sociedade de Geriatria, é o primeiro, é capaz que a gente consiga fazer outros eventos, juntar a endocrinologia junto com a geriatria cada vez mais. O Marcelo, o Fernando, a Tati são exemplos da junção de geriatria com endocrinologia. Ele, né? Ele é o geriatra, os outros são todos endócrinos na família. Verdade. E a Pharma TV, através do Rodrigo Mourão, que está aqui, que nos trouxe esse acesso para fazer isso de forma híbrida, online, da melhor qualidade possível. Eu espero que a imagem, o som, e que vocês tenham gostado dessa participação em casa. E também o Abbott, que nos proporcionou estar aqui hoje. Nós vamos continuar aqui presencialmente. E agradecer ao Marcelo. Super. Obrigado, parabéns, Márcio. Obrigado, mais uma parceria. A gente pretende isso na Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. O que a gente sempre leva para os eventos é exatamente essa questão da interação entre as especialidades. Então, isso a gente sempre teve essa tradição. Eu acho que talvez uma coisa que esteja acontecendo boa para o nosso lado é que nós estamos começando a participar dos eventos das especialidades, o que não existia
há muito tempo, né? Então a gente sempre chamava os outros para os nossos eventos, mas agora nós estamos tendo a oportunidade de participar também do evento de vocês. E a gente continuar aí com esse tipo de interação, que eu acho que é importante para nós da geriatria e para vocês também, da endócrino, para os cardiologistas e para outras especialidades. Obrigado. Obrigado, então agradeço a todos vocês. A gente encerra pelo menos a transmissão online e todas as perguntas que quiserem fazer, podem fazer. O Abbott vai responder depois, mesmo que fique na plataforma, tá bem? Obrigado a vocês. Obrigado.